Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o fermento. Às vezes o que transforma uma vida inteira não é algo gigante, mas algo tão pequeno que passa despercebido. E a parábola do fermento expõe exatamente isso. O poder invisível que muda tudo por dentro antes de aparecer por fora. E aqui vai uma pergunta inquieta para qualquer pessoa sincera. O que está moldando você em silêncio? Algo que vem de Deus ou algo que você deixou entrar e nem percebeu? Porque no fim sempre há um fermento atuando. A diferença é qual fermento você decidiu permitir atuar e agir na sua vida. E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. Jesus contou essa parábola em meio a um cenário rural, falando para pessoas simples, como donas de casa, pescadores e agricultores que entendiam profundamente o processo de preparo do pão. Ele ensinava sobre o reino enquanto caminhava e dialogava com pessoas que esperavam sinais grandiosos e evidentes. Porém, ao usar a imagem do fermento misturado na massa, Jesus confronta a mentalidade daquela multidão. Deus nem sempre age com barulho, muitas vezes ele age no silêncio, na discrição e na profundidade onde os olhos humanos não alcançam. A parábola que está registrada em Mateus capítulo 13, versículo 33, e em Lucas capítulo 13, do versículo 20 e versículo 21, é simples e intensa. Jesus diz que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega, mistura 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado, ou seja, fermentado. É uma ação pequena, quase automática, que se torna o motor de uma transformação completa. A farinha, ela continua parecendo igual a do início, mas por dentro já está atuando, expandindo, influenciando, mudando. Ou seja, a ação do fermento que foi misturada com aquela farinha. E o elemento principal aqui não é o tamanho do fermento, mas a sua capacidade de se espalhar e afetar tudo o que toca. O que Jesus ensina com essa metáfora é algo profundo, principalmente para nós que temos um compromisso com o reino de Deus. O reino de Deus ele não cresce de fora para dentro, mas de dentro para fora. O fermento nessa parábola simboliza o impacto do evangelho quando encontra um coração disposto. A metáfora central é influência silenciosa e o ponto-chave é simples. Deus não precisa de grandes plataformas para iniciar grandes transformações. Ele precisa de espaço para agir. Assim como o fermento ele age sem ser visto, o Espírito Santo ele age sem precisar de holofotes. O reino se expande onde ele é aceito e não onde ele é exibido. Nos dias de hoje ainda essa parábola ganha ainda mais força. Vivemos uma geração que só valoriza o visível e instantâneo, aquilo que é viral. Mas Jesus revela verdadeiramente o que muda a vida de alguém é aquilo que é no secreto, no interior, onde ninguém aplaude. Tanto é que o próprio Jesus, ele mesmo ensina, olha, entra no seu quarto, dobra o seu joelho, no seu aposento, no seu quarto em secreto, que o Pai que te vê dos céus, ele te recompensará publicamente. Então, com as coisas de Deus, tudo é oculto, em intimidade, não é? Uma decisão honesta, uma verdade aceita, um pecado confessado, uma mudança silenciosa e de repente tudo ao redor começa a ser transformado. Ou seja, grandes mudanças começam com pequenas mudanças de dentro para fora. E o fermento do reino continua relevante porque ele denuncia a pressa humana e valoriza o processo divino. Ele confronta a nossa superficialidade, mas também nos consola mostrando que mesmo quando nada parece mudar,
Deus já começou algo dentro de você. E o ponto cego que quase ninguém percebe é que o fermento sempre age, seja no reino ou seja do mundo. Muitos querem o crescimento do reino, mas misturam a massa com fermentos estranhos. Ansiedade, comparação, religiosidade, vaidade. E depois se perguntam o porquê que a massa inflou da forma errada. O erro comum é pensar que pequenas influências não fazem diferença, mas fazem muita diferença. Influências discretas moldam nossos destinos inteiros. O perigo não é o fermento ser pequeno, é você acreditar que ele é inofensivo. E a parábola termina com uma reflexão inevitável que leva as pessoas a pensar: qual fermento você está permitindo crescer dentro de você? Porque tudo que entra, mais cedo ou mais tarde, vai transbordar. E no reino de Deus, o que parece pequeno nunca é irrelevante. É só início de algo maior do que você imagina. E lembre-se, as parábolas de Jesus exigem uma resposta dos seus ouvintes. Para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E até o próximo vídeo.